O Homem Espectro, Charles Dickens. O Sr. Redlow é um químico e um professor muito conceituado, cujas aulas são bastante concorridas. Está se aproximando o Natal, um dos natais de um dos anos da primeira metade do século XIX, quando se passa essa história do Dickens, e o Sr. Redlow recebe a visita do seu velho porteiro, o Sr. Philip, com a família dele, com seu filho William e com a esposa do William, que é a Millie, uma espécie de anjo bom dentro da história do Dickens, e um anjo bom para os outros personagens da história. À medida que o Sr. Redlow está conversando com a família do velho Philip e os outros membros, com o Sr. Philip e os outros, ele vai percebendo que aquelas pessoas muito simples são pessoas que já passaram por tanto sofrimento, por tantas privações, por tantas tristezas, e que ainda assim não são pessoas amargas, não são pessoas que lamentem aquilo que atravessaram, não são pessoas que deixaram a tristeza as dominar de forma a lhes tirar a alegria ou entusiasmo. Elas olham para aquilo que elas já passaram ao longo da sua vida, entes queridos que morreram, decepções e outras coisas, não com amargura, não com ressentimento, mas com uma espécie de doçura, e olhando para a vida que elas têm agora, mesmo com as suas dificuldades, e para os anos que estão por vir, e para o Natal que se aproxima, com esperança e entusiasmo. E aquilo deixa o Sr. Redlow muito surpreso. Ele não é um homem ruim, ele é um homem até que gosta de cuidar das pessoas, se importa com os outros, faz caridades, tem um bom coração, mas ele é uma pessoa que já passou por muitas perdas, muitas dores ao longo de toda a sua vida, e ele se sente acossado pelas lembranças de todos esses sofrimentos. Ele não consegue entender como a família do velho Philip aceita aquilo que lhes aconteceu e não se ressente disso, não se rebela contra isso. Quando a família se despede e o Sr. Redlow fica sozinho, a noite já chegou, ele é visitado por uma presença que na verdade nunca se afasta dele, por uma espécie de espectro ou fantasma, que ele sempre sente que está com ele. E no seu sofrimento, no seu rememorar de tudo que ele já passou, agora que o Natal está se aproximando mais uma vez e ele acabou de conversar com aquela família, e aí eles falaram de dores, de perdas, de entes queridos que se foram, e aquilo reavivou mais uma vez as lembranças tristes do Sr. Redlow. O espectro acaba fazendo uma proposta para o Sr. Redlow. No início, o Sr. Redlow enxerga aquela proposta por aquilo que ela é, e ele diz: vai, sai, tentador. Mas ele acaba aceitando. Ele hesita, ele faz algumas perguntas ao seu fantasma, ao seu perseguidor, mas acaba aceitando. A proposta de esquecer, receber esse dom, esquecer todas as tristezas, todas as perdas, todas as desilusões, todas as traições pelas quais ele já passou por toda a sua vida. Esquecer. Não se lembrar mais da existência dessas coisas, das lembranças ruins. Quando o espectro faz esse trato com ele, porque ele aceitou e está se despedindo do Sr. Redlow, ele diz que o Sr. Redlow vai começar a se esquecer agora e que ele vai ter a capacidade, o dom de passar essa dádiva para as outras pessoas com as quais o Sr. Redlow tiver contato. E aí é que realmente o pesadelo começa. Durante toda essa noite e ao amanhecer, o Sr. Redlow vai descobrindo que, em poucas horas ele vai descobrindo que ele trocou uma coisa que era triste, que lhe pesava, por algo muito mais horrível. Porque agora que ele não se lembra mais, e ele percebe que ele não está se lembrando, que muitas coisas estão sumindo da sua mente,
Estão ficando apenas vestígios incômodos. E ele já sabe pelo espectro que daqui a pouco até esses vestígios vão desaparecer. À medida que ele se esquece de todas as dores, de todos os sofrimentos, de todas as perdas pelas quais ele já passou, o amigo que o traiu, a irmã que ele amava e que ele perdeu, a mulher que ele amou e que ele não pôde concretizar esse amor, tudo, tudo. Ele também está perdendo a sua capacidade de se importar com o sofrimento dos outros. Eu acho muito interessante a forma como o Dickens nos passa essa sua mensagem ao longo da história de O Homem e o Espectro. Por mais duro que seja, é isso, me parece que o Dickens está nos dizendo, por mais duro que seja, tudo aquilo que nós passamos, de bom e de ruim, nos moldou, nos transformou naquilo que nós somos. E se nós esquecermos isso, mesmo as coisas ruins, mesmo que seja muito tentador esquecer, passar uma amnésia, um poder de amnésia em cima disso, de tudo que a gente já sofreu, se nós esquecermos, nós vamos perder uma parte do que nós somos. Nós vamos perder parte daquilo que nos molda, que nos torna aquilo que nós somos. E talvez nós não possamos mais recuperar isso. Como o Sr. Hadley vai descobrindo. Tem muitas outras coisas em O Homem e o Espectro. A gente tem a figura da Millie, que é esse anjo bom dentro da história. A gente tem esse espectro que o Dickens, quando descreve a aparência dele para nós, nos descreve, nos revela que ele tem as feições do Sr. Hadley, embora seja um espectro, seja uma espécie de névoa, uma espécie de fantasma. E aí o Dickens está entrando no tema do duplo, que outros escritores clássicos vão usar também, como Dostoiévski, como Henry James, como Edgar Allan Poe, que é aquela ideia do sósia do personagem, mas que habita numa espécie de outra dimensão ou universo. Esse espectro do homem e o espectro, esse espectro que acompanha o Sr. Hadley, ele tem as feições do Sr. Hadley, mas ele tem um olhar sardônico e tem uma expressão no rosto que não é do Sr. Hadley, que é um homem bom apesar de amargo, ou era um homem bom. Tem uma expressão no rosto de horror, uma expressão que aterroriza quem consegue ver as feições dele, quem consegue ver a expressão do rosto dele, apesar da aparência semelhante à do professor. Eu leio e releio O Homem e o Espectro porque eu reli mais uma vez para fazer esse vídeo e eu fico com a impressão de que tem mais camadas, mais aspectos que eu tenho que ler e descobrir na história. Das histórias que o Dickens escreveu para o Natal, essa é uma das suas novelas de Natal, como o Cântico de Natal, como o Grilo da Lareira e outras, é, para mim, a favorita, porque eu acho que é a mais rica de todas. É a que tem mais coisas, no meu entender, para nos dizer e para compartilhar conosco. É uma narrativa fantástica, né? Não deixa de ser, porque você tem essa imagem do fantasma, do espectro, você tem esse tema, subtema do duplo. E você tem essa dimensão de amnésia que acaba trazendo desumanidade ao personagem, acaba tornando ele muito mais sozinho do que ele era no início da história, porque agora ele não é mais capaz de se compadecer, mas ele ainda é capaz de perceber que não é mais capaz de se compadecer.